Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Bem, enfim, no horário que você estiver aí assistindo esse vídeo. Hoje, como você pode perceber, nós estamos em um cenário diferente, né? Não se acostumem, esse cenário não vai ser o cenário que vocês vão costumar ver nos próximos vídeos. Mas eu decidi fazer aqui, né? Então, vocês vão ter esse vídeo aqui com esse cenário aqui de fundo, que, modéstia à parte, é um cenário muito bonito. Esse é o segundo vídeo, a continuação daquele primeiro vídeo que eu postei ontem. Tivemos aí, se não me engano, 17 visualizações, né? Até que tá um número legal, poucos likes, acho que teve um ou outro like. Então, dizer para vocês que o like ele é muito importante, porque ele é responsável por poder indicar o vídeo do produtor, né, do produtor de conteúdo, para o YouTube, né? Então o YouTube ele vê que aquele vídeo foi um vídeo satisfatório para a comunidade quando há likes, né? Então quem puder aí, né, deixa o seu like, né? É importante para ajudar o canal. Bem, esse, como eu disse, é a segunda parte, a continuação do vídeo de ontem, né? Que é com o tema Voltei, né? E com Jesus e a mulher samaritana. A gente leu no último vídeo o versículo de Mateus 28:20, né? Que eu até deixei depois, né? Falei que ia deixar na descrição e não deixei, né? Acabei fazendo a descrição do vídeo sem colocar o link da música, né? Eis que estou aqui com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mas depois eu deixei nos comentários, né? Então depois se você quiser acessar aquela música que eu comentei, que é da SLB, você coloca aí depois no vídeo da primeira parte e vai nos comentários e você vai encontrar lá. Eu deixei ali o link do vídeo, né? É uma música muito bonita, é uma música que eu gosto, às vezes eu escuto muito e depois fico cantarolando, que é, né, aquele refrão: eis que estou junto com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu não sou cantor, eu não sei cantar, eu não tenho um dom de levita, eu não tenho essas coisas, mas eu gosto de cantar de vez em quando estou sozinho, essas músicas que eu acho que são edificantes para a nossa fé. Bem, então hoje o vídeo vai ser a respeito, né, da mulher samaritana, que eu comentei no último vídeo, né? Falei, né? Vamos falar da mulher samaritana. E não falamos, porque o vídeo ficou muito longo. Eu enrolo demais, desculpa, viu? Mas deixa eu falar a respeito da mulher samaritana. Quem que era a mulher samaritana, né? A mulher samaritana, ela fez parte, né, do povo samaritano, que só, né, para contextualizar aqui para vocês, né, dar para vocês o contexto histórico religioso daquela época. Os samaritanos, eles são uma vertente do judaísmo, né? Eles tinham uns livros, né, que os judeus não possuíam, né? Então, os samaritanos, eles na visão deles, o canon judeu, né, que são os livros que compõem a Torá, alguns livros não eram divinamente inspirados. Assim como nós temos essas divergências, né, entre os católicos, protestantes e ortodoxos, né? Cada igreja cristã, né, cada tradição cristã, católica, ortodoxa, protestante, tem o seu próprio canon, no sentido de livros, né? Então, esse livro aqui não é divinamente inspirado. Por exemplo, os católicos, eles têm livros como 1º e 2º Macabeus. Nós, protestantes, nós não temos esses livros. Os ortodoxos, eles têm outros livros que nem os próprios católicos possuem, né? Há, inclusive, igrejas ortodoxas, né, cristãs ortodoxas, que não possuem nem mesmo um canon definido ainda, né? Então há essa divergência. Então os samaritanos, né, também tinham essas divergências com os judeus. Os samaritanos eram guiados pelo Pentateuco, né, que foi criado, se não me engano, por Moisés, né? Então os samaritanos utilizavam apenas os livros de Moisés e algumas leis de Moisés que não eram aplicadas, ou então eram aplicadas, mas tinham outras, né? Tinha adições na religião judaica, né? Enfim,
Além disso, os samaritanos, eles acasalaram, tiveram casamentos e mudanças genéticas com os gentios, né? Então, eles eram vistos pelos judeus como um povo inferior, né? Porque um judeu só poderia se casar com um judeu, né? A religião judaica, diferentemente do cristianismo, do islamismo, que compõem as religiões abraâmicas, né? Então, judaísmo, cristianismo, islamismo, né? São as três religiões abraâmicas, né? Que creem no mesmo Deus, que é o Deus de Abraão. O cristianismo é uma religião missionária, assim também como é o islamismo. O judaísmo é uma religião étnica, né? Então há poucas conversões no judaísmo, né? Eles não ligam muito para essa questão de conversão porque é uma religião étnica, né? Para você ser judeu, né? Praticamente, excluindo algumas exceções, você tem que nascer judeu, né? Não é muito comum haver conversões dos judeus, nem mesmo eles apoiam isso, né? Enfim, então agora nós vamos ler o versículo a respeito da história da mulher samaritana, tá bom? Que é o versículo seguinte. O versículo que nós vamos ler aqui, da mulher samaritana, que é João, capítulo 4, versículo de 1 a 42. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Esse João aqui é o João Batista. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu dessa Judeia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dei-me um pouco de água." Agora eu vou beber água, estou com sede. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria lhe pedido e dele receberia água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?" Jesus lhe respondeu: "Quem bebeu dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que lhe der se tornará nele uma fonte de água e a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água." E ele disse: "Vá, chame seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você está agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve se adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém.
Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, e eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar-o conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele: Mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhe disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam o campo. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebeu o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegra juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou por 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram. E disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Até aí, o Evangelho de hoje. Como vocês puderam ver, nessa minha leitura, convido depois vocês a lerem também esse versículo na casa de vocês. É um versículo longo, não é curto. Demorou acho que uns 5 minutos para eu conseguir ler. Quase acabou a minha água inteira, não sei se vocês conseguem ver, mas quase que acabou aqui minha água inteira. Mas a água, é muito legal eu ter pegado aqui o copinho de água para beber, porque faz muito sentido com o que Jesus fala no versículo, A água que vocês bebem, logo vocês terão sede de novo, mas eu tenho uma água viva, aonde vocês nunca mais terão sede, e vai brotar novas águas. É legal essa brincadeira, achei legal, foi por acaso, quer dizer, nada é por acaso, mas não foi pensado, Enfim, como que vocês puderam ver, a mulher samaritana, Jesus tem isso muito, Jesus vai àqueles que não têm vez, Jesus vai àqueles que não são vistos pela sociedade. São invisíveis, são vulneráveis, são vistos como seres que não são dignos, não são vistos como dignos ou como respeitados, nem mesmo como seres humanos, alguns, A gente percebe isso muito no ministério de Jesus, Quem que ele procurou para ser seus discípulos, seus apóstolos? Quem que ele evangelizou mais? Qual que foi o ensinamento que Jesus nos deu, A crítica que ele fez, que ele teceu aos fariseus e aos religiosos da época. Bem, é muito interessante a gente pensar isso, porque eu falei no vídeo anterior a respeito, dos desagrejados.
falei a respeito dos igrejados, falei a respeito de quem se vê como superior ao irmão, a quem vê que o outro, pensa que o outro é melhor do que si, né? Mais santo, melhor, mais digno, e como isso é uma balela. Então, é interessante ler agora o versículo da mulher samaritana e compreender quem era ela naquele cenário, né? E quem Jesus vai até, né? Quem que Jesus chama para o seu ministério, chama para a sua vida, chama para seguir os ensinamentos, né? É muito interessante a gente ler esse versículo, a gente fica pensativo em muitas coisas. Mas uma coisa que eu queria dizer a respeito da mulher samaritana, que é a intenção desse vídeo, a gente pode trabalhar muita coisa com esse versículo, com a história da mulher samaritana, mas neste caso específico, a intenção é falar a respeito de como ela era invulnerável, de como ela não era vista pela sociedade de sua época. Ela era uma mulher que ninguém queria por perto, porque ela era uma divorciada, né? É isso que Jesus conta, né? Ela era uma divorciada, e não somente isso, ela era uma pecadora. E ninguém queria ela, né? Ninguém queria ela por perto. E Jesus não. Jesus, pelo contrário, Jesus vai até ela e não vai por acaso, ele já sabia o que ia acontecer, né? Os discípulos que não sabiam, né? Como a gente pode perceber, mas ele já foi lá com essa intenção. E Jesus se declara para ela como Messias, e graças à mulher samaritana que há uma verdadeira conversão entre os samaritanos, não para o judaísmo, mas para a fé em Cristo, né? A fé cristã que Jesus traz para nós, a fé do seu Pai. Mas é interessante pensar nisso. Por quê? Porque essa mulher, ela não tinha nada, essa mulher não era nada. E ela não deixou, a gente percebe isso, né? Vamos ler depois aqui os últimos versículos. Vou pegar aqui, ó, o último versículo, eu imprimi. Aqui é o primeiro. Vou pegar aqui o último. Aqui, o último versículo. Disseram a mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então, assim, a mulher disse, né? Mas eles queriam ver com os próprios olhos, porque eles não confiam e podem ser que não continuaram confiando nela, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é como Jesus muitas vezes vem até nós e como a nossa vida que nós vivemos, assim como foi a dela, após Cristo aparecer na vida dela, não é uma grande mudança de status, não é uma grande mudança de status no sentido de social, né? Ninguém fica rico porque tem Cristo. Ninguém fica milionário porque tem Cristo. Ninguém consegue um emprego porque tem Cristo, porque Cristo vai trazer. Eu acho que é um pouco problemático, por exemplo, a teologia da prosperidade, né? Que é pregado em algumas igrejas. No geral, não tem igreja assim, é culpa dos pentecostais, é culpa dos neopentecostais. Eu acho que sim, tem muito neopentecostal, a maioria que prega a teologia da prosperidade, tem muito pentecostal que prega também a teologia da prosperidade, por que não? Mas acho que está presente em qualquer igreja, se for, né? Infelizmente, depende muito, né? Tem isso em igreja católica, tem isso em igreja protestante tradicional também. Infelizmente, é uma teologia que faz muito mal e que está presente em muitas igrejas, não é apenas nos pentecostais, né? Nem neopentecostais. Então, Jesus não vem para isso, Jesus não vem para salvar, para dar para a gente dinheiro, não vem para dar para a gente bem material, né? Tem gente que fala assim, olha, eu vejo uma vitória na sua vida. Eu acho que Jesus não vem para isso, né? Para trazer vitórias, para trazer dinheiro, para trazer prosperidade, para trazer uma mulher bonita, um homem bonito, um carro do ano, uma casa bonita, né? Não acho que Jesus vem para isso. Acho que, claro, você pode receber isso e vai ser uma bênção na sua vida, mas Jesus não vem para isso. A função de Jesus, o propósito de Cristo, não é para isso, é para a salvação da alma, né?
Então a gente não vai. Tem gente que fala assim, olha, aquele lá, ele acho que ele não tem Jesus no coração, porque veja bem, ele não tem nada, ele não tem emprego, ele não tem carro, ele não tem uma família boa, ele não tem nada. Ele vai à igreja todo domingo, mas acho que ele não deve ser cristão. Porque se ele fosse cristão, Jesus já ia providenciar para ele um bom emprego, Jesus já ia providenciar para ele dinheiro, Jesus já ia providenciar para ele saúde, Jesus ia providenciar para ele uma casa, um carro. Eu vejo a altura na sua vida, irmão. Eu estou profetizando para você que você vai conseguir, que você vai ter vitórias. Deus vai te honrar, Deus vai te dar prosperidade. Gente, isso não é bíblico, né? A gente percebe que teve vários profetas, Jeremias, Isaías, e também apóstolos, né? Apóstolo Mateus, apóstolo João não morreu martirizado, mas apóstolo Mateus, apóstolo Paulo, a Mateus principalmente, poxa vida, Mateus era rico, e lá era tudo para seguir Cristo, e morre martirizado, morre brutalmente, inclusive. Deus honrou a vida dele com saúde, Deus honrou a vida dele com dinheiro, Deus honrou a vida dele de salvar ele, salvar a alma dele que estava condenada. Então, Cristo não vem para trazer dinheiro para a gente. A gente quer dinheiro, tudo bem, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que ter um emprego, procurar um bom emprego, estudar, se aprimorar. E pode ser que você não consiga isso. Porque Jesus também fala isso no sentido, não acumuleis aqui na terra tesouros, acumulei tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem o ouro. Então o que Jesus quer falar é o seguinte, olha, vocês ficam aí se matando para ganhar dinheiro e esquecem da sua vida espiritual, ficam todo dia indo no trabalho para ganhar dinheiro, chega domingo, não vai nem no culto, não vai na missa, não vai na igreja. Você está fazendo o quê? Você está acabando com a sua alma, você está acabando com a sua vida espiritual em prol de uma vida material, de uma vida materialista, consumista. O que é isso? O que é isso? Então assim, mas eu tô com depressão, eu tô passando mal, tô doente, eu tô sem emprego, eu tô sem saúde, eu tô com problema financeiro. Cadê Jesus na minha vida? Jesus me abandonou. Não! Pelo amor de Deus, velho, leia a Bíblia. Você percebe quais dificuldades que não passaram os profetas? Quais dificuldades que não passaram os discípulos, os apóstolos? Muito mais do que você passou na sua vida, com toda certeza. Porque você não está sendo jogado ali na cova dos leões. Você não está sendo engolido por um peixe grande, como foi Jonas. Você não está sendo morto por espadadas. Você não está sendo queimado vivo, como foram os apóstolos, como foram os discípulos de Cristo. Então veja bem, sua vida tá ruim sim, mas você não está passando pelo que passaram os discípulos, né? Então, amigo, Jesus não te abandonou não, pelo contrário, até porque o próprio Cristo passou uma coisa que você não vai conseguir nunca sentir, que é carregar todos os pecados da humanidade, os pecados que foram feitos antes do próprio Abraão nascer, e os pecados que surgirão depois de eu morrer. Todos os pecados de todas as pessoas, feitas em todas as gerações, foram carregados por Cristo. As gerações passadas, presentes naquele momento que ele foi crucificado, e as futuras. Então falam assim, caramba, os judeus, os romanos mataram Cristo. Não, foram os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados, foram eles que mataram Cristo. Nós te crucificamos a Cristo. E Cristo nos ensina, no seguinte versículo, que eu vou ler para vocês aqui agora, sobre a dor no mundo. Olha o que eu vou ler para vocês. É só isso que eu vou ler para vocês. Ó. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Este que é o versículo João 16. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então veja bem, o próprio Jesus sofreu tentações, o próprio Jesus passou por maus bocados, o próprio Jesus sentiu dor, e uma dor que nós não vamos sentir nunca na vida, que nunca vamos conseguir sentir algo que chegue aos pés do que Jesus sentiu nas cruzes. E aí você está reclamando, falando que Jesus não te abençoa, falando que Jesus não está com você. Que é isso, meu amigo? Jesus morreu por você. Como é que ele não está com você? Claro que ele está com você. Ele está com você, tanto é como está com a mulher samaritana aqui. Pô.
Então, que a gente possa, né, entender e compreender que nossas dores, nossa solidão, como disse no primeiro vídeo, os problemas que nós enfrentamos, a nossa solidão, no sentido também espiritual, né, de ficarmos sozinhos, de não sermos, de não recebemos a glória do mundo que nós queremos, sim, e um pecado nosso, mas nós queremos, internamente nós queremos ser reconhecidos. Mas entender que o principal presente que nós vamos receber não é o reconhecimento do mundo, não é o reconhecimento financeiro, é o reconhecimento do próprio Cristo. É o escutar dele no juízo final que nos receber, né? Escutar dele assim, venha meu filho, né? Sua hora chegou, você vem até mim. É isso que nós precisamos, escutar. Nós não precisamos escutar nossas vitórias, isso é o de menos, isso é passageiro. Até mesmo aquele que recebe vitórias no mundo, um dia pode estar na merda, um dia pode estar ruim, um dia pode estar, né, não ter mais aquela glória que teve. Agora, a palavra de Deus, ela não muda, a palavra de Deus permanece. A bênção que Deus nos deu permanece. O sacrifício que Cristo fez na cruz permanece. Tudo isso permanece. Então, que a gente possa compreender isso. Compreender que Cristo está conosco, apesar dos pesares, apesar dos nossos pecados, para com Ele e para com seu Pai. Então, pensando nisso, é que eu gostaria de terminar um vídeo de hoje. Que Deus está presente com você, como diz no primeiro vídeo, naquela musiquinha lá, do versículo de Mateus 28:20. Eis que estou com você todos os dias até o fim dos tempos. Então é isso, gente. A bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco todos os dias, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o vídeo que vem, até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar seu like, se inscrever, comentar se quiser. E é isso. Abraço. Tchau, tchau.